Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Global Techcast no Scrum Gathering Rio, aqui comemorando os 10 anos. Agora eu estou aqui com o Avelino e com o Toledo para falar sobre a palestra que eles fizeram hoje. Bom, meu nome é Carolina Bezerra, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso, estou com a camisa preta de agilidade da Globo, estou usando um blazer cinza e uso óculos na armação da cor caramelo. Hoje comigo tem aqui a Juliana Baião. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Carol. Carol é a única pessoa que me chama de Juliana, porque todo mundo me conhece como Ju Baião. Então, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Mas vou fazer a minha autodescrição primeiro. Eu sou uma mulher branca, estou com óculos de grau, com armação escura, grossa, cabelos pretos encaracolados, brancos que chegaram de surpresa. Estou com uma blusa linda, rosa, do Você Mais Ágil, uma calça branca, e estou aqui fazendo esse host com a Carol maravilhosa. Bom, o título da palestra que a gente assistiu, né, do Talks, foi Como armadilhas mentais podem sabotar ou impulsionar a vida do produteiro. E aí vocês falaram de vários vieses, né, na palestra de vocês. Eu queria pedir para vocês resumirem num tweet os principais vieses e colocassem para a gente qual que vocês consideram mais desafiador. Legal. Então, eu sou Rodrigo Toledo, sou um dos fundadores, instrutores da K21, da Nauer, e sou branco, 1,80 m. Estamos todos com fone de ouvido. Boa. Importante. Boa. Estou usando uma camisa social, mas eu juro que a minha calça é muito confortável. Recomendo. É tipo cargo, mas tem um elástico na perna, sabe? Eu recomendo essa calça, é muito boa mesmo. E a gente falou de 9 vieses. Tá? Dos 9 vieses, a gente separou em 3 grupos. Então, talvez eu comece aqui pelos grupos, que aí eu jogo a dificuldade de ter que selecionar um por grupo para o Avelino. Tá certo. Se você quiser, a gente pode fazer um ping-pong também, pode facilitar. Mas a gente agrupou da seguinte forma. Então, viés cognitivo, como você falou, é uma armadilha, certo? Então, o nosso cérebro, ele busca caminhos rápidos para dar uma resposta, porque ele é preguiçoso, ele não quer gastar muita energia. Então, com isso, a gente acaba caindo em armadilhas do tipo tomar uma decisão errada de bate-pronto, sem pensar em profundidade, né? Sem ter uma meta-observação, que a gente vai falar disso em algum momento, né? Então, o agrupamento é assim, existem certos vieses, né, que são ligados à persistência, onde você insiste numa coisa mesmo que tenha muitos sinais que está indo para um lugar errado. Tá? Existe um outro viés, que é um viés de julgamento, quando você faz ou por um preconceito ou porque você julga muito rápido, e quem não julga que atire a primeira pedra, que todo mundo acaba caindo de alguma forma no julgamento. Então a gente tem outros 4 vieses que a gente botou nesse grupo. E o último grupo, com apenas 2 vieses, é o grupo de manutenção, e aqui a manutenção é naquele sentido, tipo, na lei de Newton, que os corpos continuam no mesmo movimento que tal, até a tal da inércia, né? Então, são os 9 vieses que estão distribuídos dentro desses 3 grupos. E aí você me perguntou sobre um para cada... Eu estou trazendo aqui um para cada grupo, que eu acho que vai ficar mais interessante, né? Sim. Então, tem mais de uma maneira de a gente classificar a prioridade aqui. Pode ser pelo potencial de destruição, por probabilidade de ocorrência, né? Pode ser por uma combinação desses dois. O que você prefere que a gente poderia... Vamos pro difícil, né? Combinação dos dois. Você deu opções, né? Não nos deu opções. Você vai pelo primeiro grupo, eu vou pro segundo. Tá bom. Vamos por grupo. Olá, eu sou Avelino, homem pardo, 1,92 m, os cabelos abandonando, barba branca, barba esbranquiçando. Bom, tô professor na K21 Nauer e estou gerente de desenvolvimento de software do TRE do Rio de Janeiro. Olhando aqui para os vieses, pensando mais difícil, é interessante a pergunta porque, no geral, os vieses eles dificilmente atuam sozinhos. Eles atuam ou em par, 2, 3, 4 vieses acontecendo ao mesmo tempo, ou então você tem uma questão de um acontecer logo após o outro. Então, por exemplo, aqui tem 2 que estão logo nesse primeiro grupo, o grupo da persistência, que é o otimismo e o viés do custo afundado.
E o que acontece? O otimismo é aquele viés que a gente tem logo no início de projeto, no início de fazer alguma iniciativa, algo novo. Está todo mundo empolgado, a ideia é excelente, é a melhor coisa que a gente já fez. E, enfim, o pessoal está empolgado para fazer aquilo ali, ignorando alguns fatos e dados que eles deveriam estar olhando que vão fazer o sucesso ou o fracasso daquele produto. E aí, beleza, vamos dizer que eles entraram otimistas de fazer aquilo ali, começaram a desenvolver o produto, começaram a desenvolver aquele serviço. Lá pelos meios das coisas, eles já falaram assim, cara, quer saber, isso aí não vai dar resultado. Não, mas olha só, a gente já está nisso há 4, 5, 6 meses falando isso. Então, já que agora a gente já gastou, vamos continuar e vamos embora, é o custo afundado. Você começa com um viés de otimismo, quando você vê, você já tem mais 6 meses aqui, agora a gente vai até o final e você fica... talvez os 2 piores viéses aí sejam esses aí, porque eles são muito destrutivos. Dependendo da empresa que você está, às vezes empresa de produto único, por exemplo, cara, pode ter decretado o final da empresa, numa brincadeira dessa. Na parte do julgamento eram 4 vieses, né? E o Avelino roubou, porque na parte de 3 ele citou 2. Tudo bem? Então, entre esses 4, o mais frequente é o de confirmação. Mas eu vou preferir falar do efeito IKEA, ou IKEA, né, que é aquela loja de imóveis. Então, ele tem esse nome porque foi um estudo, então é legal porque tem uma base de estudo, onde fizeram, né, botaram um grupo de pessoas para montar as cadeiras e um grupo que já tinha as cadeiras prontas, já montadas. E aí, que preço elas deveriam ser vendidas no mercado? E o grupo que montou a cadeira queria botar um preço mais alto. Mas não faz sentido. Porque para o mercado, o valor está naquele produto. Ele não quer saber quem montou ou não montou. Então, essa confusão entre custo e valor está por trás do efeito aqui. Então, e é muito comum no dia a dia as pessoas perguntarem quanto custa? Quanto vale? Como se fosse a mesma coisa. São coisas diferentes. E quando a gente faz um cálculo, né, de retorno sobre investimento, né, que é uma fração, né, Return on Investment, né, R sobre I, né, igual the books on the table, né? Return on Investment. Então, eles estão em lados opostos da equação. Né, valor em cima e o custo embaixo. Então, não faz sentido a gente tentar botar na mesma régua custo e valor. Isso está por trás. E tem uma outra coisa subjacente aí também, e que talvez seja tão comum quanto destrutivo, por isso, né, reforçando a escolha desse item, né, do efeito aqui, que é o fato das pessoas associarem produtos com muitas funcionalidades como se fosse uma coisa de maior valor. E isso não é verdade. Muitas vezes você consegue um produto com maior valor quando você retira algumas das funcionalidades e ele fica mais simples de usar, mais óbvio de usar. Então, essa associação de esforço, de vou colocar mais coisas, leva a produtos Frankensteins, produtos que ficam difíceis de serem usados. Daqui a pouco você tem que fazer um manual do produto, pelo amor de Deus, se você trabalha com produto digital. Não faça mais manual. Se você está fazendo manual, tem alguma coisa errada. Não faz sentido fazer manual de produto. Enfim, então, são desdobramentos desse efeito aqui. Eu posso fazer uma pergunta que veio aqui rápido, só nesse contexto? E aí a gente vai dizendo que um viés puxa o outro, né? Como se fosse um trem, né? E aí, para você evitar, é você cortar ali esse viés. Bati na mesa, né? Desculpa, galera, ponto. Você cortar ali para você evitar que o trem continue vindo os outros vieses, né? Então, acho que essa é o pulo do gato, né? Você interromper essa sequência de vieses que vão um puxando o outro, né? Porque eu acho que é isso que vai acontecer, né? Isso. Então, a gente já cai na questão da solução, e aí acho que tem 2 caminhos aqui. Inclusive, vocês já citaram aqui no início, né, que é justamente a questão das métricas e tal, que a gente vai falar sobre isso. Uhum. E também a coisa da meta-observação. Vou deixar o Avelino falar de métricas, porque, inclusive, ele é especialista nisso. Ele já deveria ter escrito uns 3 livros nesse assunto, que eu já falei para ele. Estou cobrando dele, tem que escrever. Aí a cobrança ao vivo, né? E gravada. Exato. Vai ficar no YouTube. Vai ver. Aí o pessoal do YouTube pode cobrar também. Vai cobrar também nos comentários. Falou das métricas. Assim, a primeira coisa
para interrupção de vieses, primeiro que eles são inevitáveis, isso é bom ter em mente, né? Que às vezes você vai ser exigido de dar uma resposta, você vai utilizar esses atalhos mentais e você pode acabar caindo num viés. Talvez uma das coisas mais importantes é você ter esse conhecimento, que isso pode acontecer. Isso vai acontecer. E uma vez que você consiga perceber que você está duro, eu tenho pelo menos um indício de que está duro, é o momento de você colocar o pé no freio e falar, puxa, será que eu não estou otimista demais? Será que eu não estou confundindo demais isso aqui? E as métricas, elas te ajudam a resolver isso de uma forma assim, cara, métrica é métrica. Ela é um fato, ela não é quente, não é fria, não é bonita, não é feia. É um fato como ele é, e você com ela, você consegue ter uma noção. Meu produto é lindo, maravilhoso, mas meu produto já é... Aí tu olha uma métrica de perda de clientes. Ela vai te dizer quantos clientes você tinha em janeiro, quantos clientes você tem agora em agosto. Só isso, ela não... Então, e aí você consegue, olha, puxa, não, realmente eu estou perdendo. Não adianta a gente achar que a nossa ferramenta, o ó do Borogodó aqui, que não é, a gente está perdendo cliente por aí. Boa. E em cima dessa coisa do não tem jeito, é inevitável. Então, como é que a gente faz? Para sair dessa inevitabilidade ou diminuir essa inevitabilidade? Tem a ver com a melhoria contínua. Como é que você faz melhoria contínua sobre a forma como a gente pensa? É só se você trouxer o que eu estou chamando de uma meta-observação. Então, ou seja, você o tempo todo se questionar sobre a forma como você tomou uma decisão, a forma como você respondeu, de preferência, a forma como veio a primeira resposta na sua cabeça, antes de sair pela sua boca, né? Ou como eu falo para as minhas filhas, não tomar decisão digitando, certo? Porque elas estão ali não pensa com os dedinhos, não pensa com os dedinhos. Pensa com a cabeça antes de você digitar, mandar uma mensagem num grupo, uma resposta atravessada para alguém. Então, se de fato você conseguir ali fazer uma meta, observar, por que isso que veio na minha cabeça? É porque eu acredito, é porque eu observei, é baseado só em uma coisa recente ou realmente é uma observação a longo prazo? Então, você trazer essa meta-observação como uma forma de fazer a sua própria melhoria. E aí, sim, você vai conseguir reduzir a probabilidade de você cair em viés cognitivo. Quer falar das métricas? Já que eu antecipei aquela pergunta sobre o caminho dos vieses ali, fala um pouquinho com as métricas. Vamos falar das métricas, né? Então, durante a palestra de vocês falaram de métricas e dados em vários vieses, né? Como uma solução para evitar ou para tentar deixar um pouco menos impactante, né, esses vieses. Mas também vocês falaram que esse uso das métricas, eles podem fazer com que a gente caia em um deles. Como é que funciona isso? É interessante, né? Como ele falou, né? Eu dou aula de métricas. E métricas hoje, principalmente quando a gente fala de produto digital, você tem muita métrica. É fácil ter métricas. O difícil é saber escolher quais que você vai olhar, para você não terminar com um painel da NASA, igual a Bolsa de Valores, piscando um monte de coisa para todo quanto é lado. E nessa das métricas você pode embarcar sem querer num erro. Por exemplo, um viés de confirmação. Um viés de confirmação é aquele viés onde você tem disponibilidade dos fatos, você tem disponibilidade dos dados, das métricas e tudo mais, mas você prefere olhar aquelas métricas que de alguma forma te confortam, né? Te deixam bem. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está lá, você fez um aplicativo, colocou numa loja dessas aí de baixar aplicativo no celular, e seu aplicativo foi baixado milhões de vezes. Aí, maravilha. Sou fantástico. Esse aplicativo, milhões de downloads. Quantas dessas pessoas baixaram o aplicativo e usaram o aplicativo? Se você vende algum serviço, né, dentro do aplicativo, se eu só baixar o Globoplay, né, adianta alguma coisa? Não. Tem que ir lá assinar, né? Ou seja, tem que ter o resultado do Globoplay, do outro aplicativo, está na receita que eu vou entrar. Então, se eu só olhar a quantidade de downloads, eu posso ficar muito feliz, falar que meu produto é sucesso, quando na verdade ele pode ser um baita fracasso. Ter sido baixado milhões de vezes,
e nunca aberto por quem baixou, ou abriu uma vez e desinstalou, que viu que não era aquilo que ele queria. Então, a métrica mal utilizada, mal equilibrada, ela pode te levar a confirmar, por exemplo, o viés de confirmação, a confirmar uma suposição que você tem um achismo seu e vai acabar meio que fortalecendo. Tá vendo o meu aplicativo, como ele foi baixado? Na verdade, não é nada disso. É importante a gente estar sempre focado em mais de um daqueles 4 domínios. São os né? 4 domínios que a gente traz, os 4 domínios, as 4 áreas de domínio da agilidade, que a gente traz ali algumas métricas, né? Existem dentro de cada um dos domínios, é negócio, cultural, técnico e organizacional. E dentro de cada um desses domínios, a gente tem um conjunto de métricas ali. O ideal é que você tenha as métricas em todos os 4 domínios, justamente para você evitar olhar só para um lado. Porque quando você olha só para um lado, a gente costuma brincar que é como se a agilidade como um todo fosse um bichinho de 4 patas. E se você não olha para uma das áreas, é como se você quebrasse a perna do bichinho. Ele anda, mas começa... Tem muitas das vezes a gente chega em empresas, né? Né? E você vê a empresa, ela só está olhando para um daqueles ali. Né? Então, literalmente, o bichinho está lá se arrastando para tentar andar, chegar a algum lugar e sem conseguir. E acaba fortalecendo a questão dos viéses também. A gente tem pouco tempo para terminar, então a gente vai fechar com 2 perguntas. Eu vou fazer uma, Carol faz outra para encerrar. Então a gente queria falar um pouco do papel do agilista, né? Enquanto tudo isso que vocês trouxeram, né? Dos vieses e das armadilhas que a gente tem, né? Então, como vocês acham que os agilistas podem influenciar a redução desses vieses, né? Qual o grande papel deles nesse trabalho? Legal. Quando a gente preparou a palestra, o público-alvo é produteiro. Porém, o agilista, ele olha para o time como um todo. Então, esses vieses aqui foram escolhidos para o produto, ele tem que sim dar apoio para o PO, questionar, né? O próprio time pode estar caindo nesses vieses, como a gente falou. Tem que questionar, aqui muitas vezes, pessoas mais altas na hierarquia, que estão tomando decisões de bate e pronto, ou porque eu acho, ou porque eu ouvi falar, ou porque o nosso concorrente fez isso, a gente tem que fazer também, né? Que é um outro viés, que é, né, de seguir o rebanho. Então, o papel, para variar, né, o papel importantíssimo do agilista vai estar nessa proteção para que essas coisas, evitar essas coisas. Mas acho que é interessante falar, existem muitos vieses. Existe um site, né? Da Wikimedia. Né? Na própria Wikipedia, tem aqui uma centena de... Então, a ordem de grandeza é tipo uma centena de vieses. Então, daria para a gente também pensar nos vieses específicos que o próprio agilista tem que tomar cuidado dele não cair. É um tema para uma próxima palestra, vocês fazerem esse fácil. E aí fazer, não focado no produteiro, mas focado no agilista, em que ele tenha esse olhar, né? E consiga focar, porque senão daqui a pouco a gente está focando no viés errado. O viés lá do agilista está acontecendo e a gente está olhando para o viés errado, entendeu? Mas esse é o trabalho do agilista, que é um trabalho de ter que olhar, é uma responsabilidade muito grande do agilista. Porque ele tem que olhar para tudo, ele tem que olhar se o PO está se comportando, se o time está se comportando, se as coisas estão se comportando, se o produto está andando, se o cliente... Ele está olhando no geral, né? Uma responsabilidade grande que ele tem, que inclui também o papel do PO. Então, para fechar, queria perguntar para vocês quais tipos de conhecimento, leituras, sites que vocês recomendariam para que essas pessoas produteiras possam se preparar melhor para não cair nesses vieses. Se tiver alguma coisa para os agilistas aqui, eu como representante dos agilistas agradeço profundamente. Queria pedir para vocês essas dicas. tem o nosso blog, k21.com.br/blog, onde ali, assim, eu falo porque eu leio, né, principalmente o Daniel Kahneman, ele tem um livro que é Pensar Rápido e Devagar, né, e tem outro livro também que é interessante, não fala bem sobre viés, são ruídos, que são outros tipos de armadilhas mentais, que são leituras importantes para quem quer evitar. Ele não fala especificamente para produtores ou para agilistas, mas fala de uma forma geral, né? E a gente extrai dali e coloca no blog alguns que são mais específicos, né? Porque ali ele fala de forma geral, a gente traz específico com alguns exemplos. Olha, a gente passou numa empresa, viu tal coisa, né? Tentando trazer para o nosso mundo, né? Trazer para o dia a dia. É isso, basicamente esses são os livros de referência, é o autor de referência. Ele tem não só
livros, como também papers acadêmicos, mais de psicologia. Eu acho que é um cara bem interessante. E realmente, nosso blog tem um subconjunto ali. Pode ser interessante. No nosso blog, que tem centenas de artigos, o principal autor é o Avelino. Eu acho que isso é mais um pedido para você escrever o livro. Livro, né? Tá vindo Tá várias discretamente. mensagens subliminares. Eu vou reforçar aqui, para sua pergunta fechar, a método de observação. Se questione, se pergunte. Busque melhoria, gente, busque melhoria em tudo na vida. Melhoria no relacionamento em casa, melhoria no relacionamento com família, com amigos, com religião, com a sociedade, com o trabalho. E melhoria na sua forma de pensar. É isso que está falando. Como é que eu posso melhorar a minha forma de pensar? Para ficar menos bate-pronto, emocional, né? E mais racional, com decisão concreta, com raciocínio concreto da minha tomada de decisão. Boa. Obrigada, queria agradecer mais uma vez a Avelino, Toledo, por toparem conversar aqui com a gente, né? Toledo já está a segunda vez aqui, né? Avelino estreando com a gente. Na verdade, teve a primeira vez lá no Agility Day. Pois é, É, né, Avelino já me está conhece conhecedor da galera. Mas sintam-se convidados sempre a voltar no nosso podcast. Ju, obrigada pela parceria. Obrigada, E queria dizer para vocês que estão ouvindo ou vendo a gente vai estar no YouTube. Vamos estar lá no Globoplay também e em todas as plataformas de áudio. Siga a gente, comente lá, hashtag Avelino escreve seu livro, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Valeu!